aqui é a Talentada do Universo Preto e hoje a gente dá continuidade ao nosso segundo vídeo do especial da consciência negra. E desde já eu já peço desculpa a vocês porque eu tô meio mal com essa cara de morta devido à morte do João Alberto, né, pelo supermercado Carrefour. Ele foi assassinado, espancado e vocês sabem disso com certeza. E eu fiquei meio mal. Mas, lógico, que eu vou dar continuidade ao nosso projeto, até porque é muito importante a gente divulgar essa informação justamente para isso não voltar a acontecer. Então, a gente dá continuidade ao nosso segundo vídeo, que vai falar sobre a história do Zumbi dos Palmares e sobre a Dandara. Então, vem comigo conhecer a história desse casal maravilhoso. Já começando a falar sobre o nosso casal, eu tenho que adiantar que as informações são um pouco escassas, porque todas as fontes de notícias e informações sobre eles é muito difícil, porque são pouquíssimos os dados que nós temos sobre tanto um quanto o outro, entendeu? Os historiadores passaram anos e anos tentando desvendar e até hoje eles não desvendaram totalmente a história deles dois. Então aqui eu vou passar para vocês o máximo que nós conseguimos, beleza? Então vem e vamos acompanhar. Começando pelo Zumbi dos Palmares, estima-se que ele nasceu em 1655 no próprio Quilombo dos Palmares. No entanto, há uma história que circula há muitos anos aqui na nossa, acredito que você já tenha ouvido falar, que é que o Zumbi tenha sido sequestrado por um padre e tenha sido criado por esse mesmo padre, aprendido latim, ou seja, teve uma educação um pouco melhor. No entanto, nos últimos anos, essa história foi contestada e estima-se que, na verdade, nada disso aconteceu. O único historiador que foi capaz de contar toda essa história, ele tem apenas uma fonte que ele não compartilha com ninguém. Ou seja, outros historiadores se reuniram e não puderam comprovar de fato que isso aconteceu. Então essa parte da história nós não podemos tomar como verdade. Então, basicamente, essa parte dele saber latim, ser um pouco mais culto do que os outros negros na época que não tinham acesso a nenhuma educação, na verdade, não passa uma falácia. Então a gente vai contar aqui o que a gente sabe de fato. Mas tem algo que sabemos de fato, é que em 1678, o Zumbi dos Palmares tomou a liderança do antigo líder Ganga Zumba, ao derrotá-lo numa guerra e numa batalha que eu vou contar para vocês em breve. Essa briga se deu por uma discórdia que aconteceu quando o Ganga Zumba aceitou uma oferta de paz das autoridades portuguesas, na qual aceitava mudar-se para uma aldeia estipulada pelos portugueses e os negros nascidos em Palmares continuariam livres, mas os fugidos seriam reencaminhados à escravidão. Logicamente, não só os Zumbi dos Palmares, como outros integrantes do Quilombo se revoltaram contra o Ganga Zumba e lutaram contra ele para derrotá-lo. Com a vitória do Zumbi, ao lado de não podemos esquecer da nossa queridíssima Dandara, eles lideraram o Quilombo dos Palmares com uma excelente maestria, que vocês vão comprovar em breve. Já começando a falar da Dandara, vamos contar um pouquinho mais sobre sua história. Mais uma vez, pela falta de documentos, não sabe exatamente quando a Dandara de fato nasceu e nem o local. Estima-se mais ou menos que ela nasceu na mesma década do Zumbi e alguns estudiosos defendem que ela nasceu de fato no Brasil. Apesar de que alguns têm alguma certa dúvida de que ela pode ter nascido em algum país do continente africano. Mas de fato a gente não sabe o que aconteceu, até porque, como eu disse, os documentos são muito escassos, então não se tem certeza de muita coisa. Mas a maioria concorda que ela pode sim ter nascido no Brasil. Falando um pouco mais sobre o papel da Dandara no Quilombo, ela foi muito mais do que uma esposa. Ela ajudava nas atividades agrícolas, como por exemplo plantar banana e mandioca, e além disso, ela ajudava na caça também. Mas a nossa querida Dandara não parou por aí. Ela também liderava homens e mulheres a defender o Quilombo de invasores portugueses. O que não podemos discordar é que Dandara era uma grande guerreira, e junto com seu marido, eles formavam um casal e tanto. Até porque Dandara influenciava e muito as decisões políticas do Zumbi, o que fez com que ele comandasse com maestria o Quilombo dos Palmares. Apesar do casal ter tido uma história de luta muito bonita pelo seu povo, a morte deles foi um tanto quanto cruel. Com as invasões do Quilombo, o Zumbi acabou tendo que fugir para as matas, no qual ficou escondido durante mais de um ano. Depois de todo esse tempo, um de seus companheiros acabou confessando onde ele de fato estava, sob tortura, logicamente. Os portugueses sequestraram esse amigo dele e torturaram até que ele confessasse onde o Zumbi estava. Depois que ele confessou, esses portugueses acabaram emboscando o Zumbi e o mataram. Mas isso não foi o suficiente. Além de assassinar o Zumbi, eles também decapitaram e expuseram a cabeça dele em praça pública. E a morte da Dandara também não foi muito diferente disso. Um ano antes do Zumbi ser morto e capturado, a Dandara acabou também sofrendo uma dessas invasões que os portugueses fizeram ao Quilombo dos Palmares, e ela acabou tendo que decidir entre ir com os portugueses ou tomar alguma atitude. E infelizmente ela se jogou de um penhasco, cometendo suicídio.
A Nandara de fato preferiu a morte do que abdicar de sua liberdade, até porque ela se recusava a voltar a ser uma escrava depois de ter conquistado tudo que ela havia conquistado. Lógico que não podemos deixar de lembrar que, apesar da morte trágica de todos os dois, a luta deles não foi em vão. Eles tornaram-se heróis nacionais, apesar de que a Nandara foi reconhecida muitos anos depois, até porque, como eu já havia mencionado em outro vídeo, a Nandara durante muito tempo foi vista apenas como esposa de um zumbi, e não como uma mulher também super envolvida na questão, super envolvida no todo o tratamento do Quilombo dos Palmares e responsável também por toda a proteção, toda a liderança, toda a alimentação de todas as pessoas que habitavam esse quilombo. Não podemos esquecer que tanto o Zumbi quanto a Dandara comandaram um quilombo com mais de 30 mil habitantes. Eles salvaram a vida dessas pessoas de uma forma incrível, até porque eram negros que não tinham mais nenhuma perspectiva de vida, conseguiram fugir de alguma forma da escravidão e viver em sociedade de alguma maneira livre. Mesmo com as mortes trágicas, nós não podemos tirar o mérito desses grandes líderes ao comandar o Quilombo dos Palmares. Não é à toa que o Zumbi dos Palmares levou um nome, né, da consciência negra, porque não podemos esquecer, o Dia da Consciência Negra também é o Dia do Zumbi dos Palmares. Apesar de que eu, pessoalmente, acho que também deveria ser não só Dia do Zumbi dos Palmares, como o Dia da Dandara. Mas como eu havia mencionado anteriormente, a Dandara foi muito esquecida pela história. Então, a gente aceita um pouco o fato dela não ter sido lembrada agora. Mais ou menos, que eu não aceito muito não, tá? Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Como eu disse, não foi numa pegada tão alegre e feliz como eu tô acostumada, até porque eu tô um pouco impactada com o que aconteceu na quinta-feira, né, com a morte de mais um negro, o racismo e violência de novo no mercado Carrefour. Então, de verdade, eu peço mil desculpas por essa cara de derrota e esse aspecto um pouco triste. Mas eu espero que eu tenha conseguido levar a informação necessária para vocês, para que vocês até aprendam um pouco mais sobre a Dandara e o zumbi. Até porque, como eu disse, o Dia da Consciência Negra, que também é o dia do Zumbi dos Palmares, é extremamente importante. Apesar de que eu acho que nesse ano de 2020 ele ficou um pouco manchado por essa morte, no caso do João Alberto, do mercado Carrefour, mas de qualquer forma é algo que a gente tem que sempre lembrar. A morte dele só veio mais, a morte desse negro, mais um negro, só veio a lembrar que a gente precisa do Dia da Consciência Negra. É um dia triste, é um dia de luto, mas que a gente precisa lembrar que nós precisamos mudar. E eu espero que a gente mude não só pelo João Alberto, como outros vários negros que morreram durante 2020, 2019, 2018 e outros vários anos. Então essa é a mensagem que eu deixo hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu realmente peço mil desculpas se ele não está na mesma qualidade dos de antes. É porque eu realmente não estou muito bem. E a morte desse homem me afetou muito. Então, novamente, peço desculpa a vocês. Mas é isso, galera. Amanhã a gente se vê novamente com o último vídeo desse especial da Consciência Negra. Um beijo e até a próxima.